Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e estamos aqui de segunda a sexta-feira, às 7h30 da manhã e às 1h30 da tarde, trazendo muita informação relevante com muita prestação de serviços. Tudo isso aqui na nossa TVE, na TV Pública dos Gaúchos, abordando assuntos como direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário e direito comercial, com assuntos sobre empreendedorismo e questões tributárias como imposto de renda. Então, você tem dúvidas sobre esses assuntos, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br e pelo nosso WhatsApp 51 985 946 773. E hoje aqui no programa vamos abordar direito de família e sucessões, e quem está conosco hoje é uma grande especialista no tema, uma pessoa muito experiente, deu aula por muitos anos e continua dando aula ainda, doutora Solange Quinteiro, seja muito bem-vinda. Obrigado, João, pelas considerações feitas, né? Um grande abraço aos nossos telespectadores, certo? E o grande aí foi que eu por tua conta. É verdade, é verdade. Bom, então já vamos para a nossa primeira pergunta, que é de uma telespectadora anônima. Ela falou o seguinte: a minha filha se separou, não era casada, minha neta tem 7 anos. O pai ajuda sem ser via judicial. Se ele não continuar ajudando, ela pode pedir pensão? Ele trabalha sem carteira assinada, doutora Solange. Olha, a nossa telespectadora anônima aí, o que é bom regularizar a situação? Ele vem pagando de livre e espontânea vontade. Claro que ela pode buscar se ele parar de pagar, mas o correto e o certo é ela ir até o Poder Judiciário e postular o quê? A regularização. Porque ele simplesmente deixar de pagar e depois ela vir a buscar a ação judicial de alimentos, aquilo que passou e não pagou, não deve. Isso é importante. Às vezes os nossos telespectadores, né, não sabem o quê? Que se não tiver uma decisão judicial, ela não pode pagar os atrasados. Que bom que ele vem pagando os alimentos e mesmo que ele esteja desempregado, que ele coloca aí, ele tem a obrigação de pagar, né, suprir as necessidades do filho. Ele trabalha sem carteira assinada, ele trabalha, mas sem carteira Sim, assinada. né, mas aí é aquele... Mesmo que ele esteja desempregado, sem carteira assinada, ele tem Tem o que pagar dever e a obrigação de prestar alimento aos filhos. E aí a pergunta que a maioria das pessoas me fazem neste momento: e qual seria o valor da pensão? Se ele não trabalha, se ele não tem carteira assinada, né, não tem vínculo empregatívo, não trabalha, não tem vínculo empregatício e presta serviço. Então a maioria, né, quase assim, unânime, quase, é 30% do salário mínimo, que hoje, né, relembrando, está R$ 1.518. Então tem que pagar assim, emprestar, porque sempre faço uma consideração sempre assim, não pode respirar e aspirar e estar alimentado. Então os pais, tanto mãe quanto o pai, têm a obrigação de prestar alimento, sim. Então o que seria interessante que ela fosse regularizasse a situação da neta. Já que de repente a situação está tranquila e ele está pagando, é até mais fácil nesse momento, é Sim. só formalizar o que já está praticando, né? É, até que tem, né, a mediação, vai até o Sejus, que fazem um pedido. É bem simples, assim, até na área familiar, para regularizar. Os dois vão até lá, fazem uma sessão de mediação, que o Poder Judiciário hoje possibilita isso, né, um centro de atendimento, tudo que é de acordo com que as partes estão de acordo, né, ele pode até encaminhar. Ou até uma defensoria pública também, que também tem esse projeto de mediação familiar. Muito bem. Agora temos uma pergunta de um telespectador anônimo. Ele falou o seguinte: sou viúvo há 18 anos e tenho uma companheira há 17. Não tenho união estável. Adquirimos uma casa e imobiliamos toda ela. Construímos uma área também, mais uma área também. Financiamento está no nome dela. Tenho 3 filhos e ela 2 filhos. Estamos nos separando. Pergunto: é necessário fazer o registro em cartório e como proceder? Aí existem dois momentos, eles que não têm união estável. Só não tem união estável juridicamente, mas de fato tem. Então é esse divisor de águas, de fato tem, porque estão convivendo há 17 anos, né, me Isso. parece aí. Então o que tem que fazer? Tem que regularizar, sim, né? Se tem filhos, se são menores, tem que pagar pensão.
eles mesmo entre, olha, vou pagar X e Y de pensão, tem que regularizar a situação. Quem vai deter a guarda, se é guarda compartilhada, se é guarda unilateral, que a guarda compartilhada, eu sempre gosto de dizer, é bom que sejam os pais, tem que assumir as obrigações, pai e mãe, e aí não é a guarda compartilhada, eu não preciso pagar alimentos, não é isso, né? Sempre tem que dar esse enfoque. Guarda compartilhada é decidir sobre a criação e educação do filho. Então, vai regularizar a guarda compartilhada, vai regularizar também a partilha de bens. Construiu, tem uma dívida, a dívida é comum. A gente sempre diz coisa boa e coisa ruim. Conviveram durante todo esse tempo, maravilha. Construíram patrimônio, maravilha, divide. Construíram dívida, né, que não é construir, claro, adquiriram dívida, também divide. Só porque está só no nome dela, não. Tá? Então, todas essas considerações feitas, tem que regularizar para que não dê problema no futuro. Muito bem. Bom, temos uma pergunta também de um telespectador anônimo. Somos 6 irmãos da mesma mãe e pais diferentes. 2 do primeiro casamento e 4 do segundo casamento. Temos direitos iguais na divisão de herança, na venda de uma propriedade que estava no nome do marido do segundo casamento? Olha, eu até vou fazer um divisor para nós conseguirmos entender de uma forma bem simples, né? Não vou trazer aqui todo o direito das sucessões. Mãe recebeu, a mãe tem patrimônio, todos os 6 filhos têm direito. Tá? Eles são filhos, todos terão direito à sua legítima. E aí, o que ele coloca para nós aí? Que ele, num segundo casamento, ela teve não sei se é casamento ou união, é casamento, né? Não, que é... Casamento, não casamento. refere, mas aí... 2 do primeiro casamento e 4 do Isso, segundo casamento. Mas, para ver, tem efeitos e consequências. Mas vamos supor que seja casado ou tem união estável. Então, se ela recebeu alguma coisa, porque se for... Por isso que a gente ia dizer, alertar nossos telespectadores quando fizerem as questões, se tem regime, se não tem, porque o regime do casamento e da união, no momento de responder, é importante. Tá? Nesse caso aí, ó, se ela teve união estável com ele, e adquiriram alguma coisa, ela veio a falecer, ela tem direito a 50%, dependendo se é ou não herdeira, inclusive. Tá? Então, é isso que a gente coloca. O que ela recebeu, eles têm direito. Sim, mas é que o pai tinha uma casa, vamos supor, de 200 mil reais. Isso. Esse pai tinha 4 filhos. Os 2 do primeiro casamento vão ganhar alguma coisa desse... Se a mãe tiver direito, sim. É isso que eu quis dizer até. Né? Se ela já faleceu... Não, ela é viva ainda. É? Ela é viva ainda. Não, então, assim, ó, a gente só pode... eu não entendi que ela já teria... estar viva ou não, né? A gente só pode ter direito à nossa legítima com a morte da pessoa. Se a pessoa receber, se ela lá na sucessão, seja ela receber, depois que ela falecer, eles terão direito. Isso aí, muito bem. Fica bem... É que é bem confuso, né? Sim. O bom aí, até eu sempre digo, né? É desenhar. Isso faz parte também da vida da atualidade, né? Sim. De ter dois relacionamentos, filhos de diferentes relacionamentos. Isso é bem comum hoje em dia. A gente chama de irmãos unilaterais, né? Então, a gente sempre... Eu até vou dizer para vocês, eu faço um desenho, né? Para não errar quando isso acontece. Bom, temos agora o Alex de Gravataí. Falo no nome da minha mãe sobre assuntos relacionados à herança. Minha mãe hoje tem 72 anos e nunca recebeu a herança materna e nem paterna. A minha mãe ficou órfã de mãe aos 8 anos e soube recentemente que o pai dela emprestou um valor que pertencia a ela para quando era menor de 14 anos. Esse irmão e seus filhos nunca devolveram os valores que foram emprestados a eles, né? Dela pergunta, ressalta a minha mãe, ela fala que a mãe saiu de casa aos 14 anos, né? Então ele pergunta assim, se o direito delas, a herança, prescreveu. Vamos supor, uma pessoa que está há muitos, 72 anos, teve a herança lá com os seus 14 anos doada por um irmão, emprestada por um irmão. Ele pergunta se não prescreve a herança, né? Já que ela nunca tomou nenhuma ação todos esses anos, né? E se ela também tem direito a danos morais, visto que ela esteve alheia aos direitos dela por ignorância e por idade. Ela, no mínimo, tem direito ao reconhecimento legal por ter sido lesada. Então, essas são as perguntas do Alex de Gravataí. Tá, então vamos por partes, até tu vai ter que me fazer, né, me contribuir aí. Primeiro lugar, assim, ó,
o direito de buscar a sua herança prescreve em 10 anos. Isso era até... Mas aí se tem a discussão, a partir de quanto? Ok? Então, isso é bem interessante, alguns fatos que a gente desconhece que ele não coloca agora aí. Então, o direito de petição de herança, o que é petição de herança, né? Petição de herança, tu não é legalizado ser filho e tu vai lá e faz uma petição de herança. Tem 10 anos para buscar isso. Porque o direito também, nós temos um princípio bem interessante. O princípio do jus dorminiente, em latim, né? O que é isso? O direito não socorre quem dorme. Então, vamos fazer esse divisor de água, primeiro apontar isso. Então vamos para o pai faleceu, daí os filhos são os filhos de um outro casamento que não estavam sabendo, tem 10 anos para solicitar. Isso mesmo, mais ou menos assim, tá? Tu vai ver a segunda parte da minha colocação. O direito é belo em razão disso, tá? Tá normatizado, existe a norma legal, 10 anos é o que diz. Né? A discussão muito grande que teve perante o nosso Tribunal Superior, o STJ, a partir de quando? Da morte ou da abertura da sucessão? Né? Então, se tem que é da abertura da sucessão. Mas, como não é o que está na norma legal, é sempre discutível. Nesse caso aí, eu não entendi bem, quando tu nos trouxe aí, o seguinte, foi aberta a sucessão já? Eu acho que foi porque mas parece que agora ela não consegue vender, não é isso? a madrasta, a mãe do irmão Isso. dela, ficou responsável pelas propriedades do pai e hoje não consegue vender as propriedades, pois precisa da autorização dos outros herdeiros, como a mãe dele. Aí que tá. Eu acho que não foi aberto o inventário. Por quê? Se ela precisa da autorização, porque quando se perde a abertura do inventário, a gente tem... Primeira coisa, são duas coisas muito importantes que tem que anexar. É a certidão de óbito, que lá vai estar relacionado todos os filhos, ok? E a certidão de negativa de testamento. Então, se tem ou não tem testamento. Não tendo testamento, aí não tem o que se discutir relativamente ao legado. Aí, o que se tem? Então, todos os herdeiros lá. Aí, o próprio juiz vai determinar a intimação de todos os herdeiros. Por isso que, a meu ver, assim, né, buscando, não tem. Porque se ela hoje precisa, para regularizar a situação, para vender, não foi aberta a sucessão. Ela simplesmente... Às vezes tem uns herdeiros que se acham dono da sucessão de todos, né? Eu tenho até 2 casos lá no escritório. Então, a gente pede abertura, o juiz tem que buscar, tem que citar a pessoa, o herdeiro, para que ele venha. Né? Se ele não vier, é outra história. Né? Também fica um outro momento para nós responder isso. Aí ele vem e, pelo que eu entendi aí, se vão abrir, se ela quer vender, ela vai ter que buscar. Né? Porque eu sempre coloco o seguinte, quem pode postular a abertura do inventário? Qualquer pessoa que tenha interesse. Os herdeiros, viúva, principalmente aqueles que são os devedores, eles têm que cobrar da sucessão, do espólio, né? Eles podem pedir a abertura do inventário. Vê que interessante, né? Então, é bem importante isso. Eles vão ter que abrir o inventário e ela vai ter que vir relativamente a participar da herança. Porque na certidão de óbito, se ali estiver o nome dela, vai ter que ser. Vai ter direito. Bom... E eu acho que, não sei se respondia o dano moral. Dano moral não, vai ter dano, tem 3 dias. Aí é outra esfera. Né? Nós temos a sucessão, direito de indenização, aí é outra esfera. Bom, ótimos esclarecimentos até aqui, mas vamos ter que fazer um breve intervalo. É bem rapidinho, já voltamos. Bom, falei que era rapidinho, já estamos de volta. Lembrando você que nos assiste que o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviços. E aqui nós abordamos assuntos como direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário e direito comercial. Então, se você tem dúvidas sobre essas áreas, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail, que também aparece na telinha aí, consumidorimpauta@tve.com.br, e também pelo nosso WhatsApp. Já salva o número no seu aparelho, número 51 985 946 773. E hoje aqui estamos falando sobre direito de família e sucessões. E quem está conosco hoje é a doutora Solange Quinteiro, fazendo ótimos esclarecimentos aqui aos nossos telespectadores. E
Vamos começar com a nossa primeira pergunta do bloco, que é da Maria de Canoas. Ela falou o seguinte: minha amiga ficou viúva ano passado e só agora conseguiu fazer e terminar o inventário, pois era casada em comunhão de bens. Ela tem uma filha que mora nos Estados Unidos, já faz 5 anos, e ela descobriu, durante o casamento, que o esposo tinha um filho fora do casamento. E esse rapaz hoje, ele desde 1 ano e meio já mora com ela, hoje ele tem 22 anos, né? Então ele quer saber, só que esse menino que ela criou está no nome do esposo falecido e da mãe dele, efetivamente, mas embora ela criou desde os 1 ano, desde 1 ano e meio de idade. Então ela quer saber se, no caso dela faltar no futuro, se esse rapaz que ela cria desde 1 ano e meio, teria direito a alguma coisa em relação aos bens dela. Como para a nossa telespectadora Maria, como ela não é mãe registral, que a gente chama assim, né? Ele não teria direito, mas tem 2 caminhos. Ela pode postular a mãe socioafetiva, que hoje muito bem aceitado, né? Isso é importante do direito, que o direito teve um crescimento muito grande, ou até mesmo, né, deixar um testamento para ele. O que seria mais viável, mais rápido, para que consiga. O testamento é extrajudicial, ela deixa para ele, porque ele considera ele como filho, pelo que eu entendi. E tem uma outra filha também, e aí ela pode dispor de 50% do patrimônio que ela tiver. Bom, temos a pergunta de um telespectador anônimo. Minha irmã morou junto com um homem por 12 anos e nesse tempo ele comprou uma chácara e colocou no nome dela, com o usufruto dele. Mas por motivos de agressões, se separaram e ficaram separados por 14 anos e ela continuou morando na chácara. Ele agora morreu e os filhos do primeiro casamento apareceram e querem receber aluguel desses 14 anos. Eles têm esse direito, doutora Solange? Não, vou dizer bem rápido. Não, porque ele tinha um usufruto, isso, né? Ela tinha. Ela tinha um usufruto. Não, acho que Ele tinha. Ele tinha um usufruto. Com a morte se extingue o usufruto e aí ela passa a ser proprietária. Que quando tinha o usufruto, ela era nua proprietária. Por que nua? Porque ela não tinha o usar, gozar e fruir, que seria o uso do imóvel. Mas eles não têm direito, não. Bom. A Regina de Porto Alegre agora pergunta: vou tirar o sobrenome do meu marido e ficar com o nome de batismo. Em caso de benefícios sociais decorrentes do casamento, isso pode trazer problemas? Continuo casada, apenas mudarei o sobrenome. Olha, ela vai ter que comprovar que ela é ela. É claro que para tirar o nome, mudar o patronímico, que é o sobrenome que a gente chama no direito, ela vai ter que fazer um processo, não é tão simples assim, né? Se é devedora, se não é, em relação a isso. E aí vai mostrar quem é pai, mãe, e aí não terá problema nenhum. Ela vai ter que demonstrar isso direitinho em relação à documentação de que foi alterado. Então, mas daí se eles são casados, por exemplo, essa certidão de casamento vai ter que ser necessário fazer uma retificação, alguma coisa, ou não fica igual? Não, só vai ter que, porque assim, naquela época o nome dela era aquele, e hoje é tal data. Não há necessidade, não. Porque ela pergunta também se vai perder algum fim social, né? Ou futuramente não. Só vai ter que demonstrar que ela é ela. E hoje, né, seremos identificados pelo CPF. Antes era RG e CPF. Hoje, quando a criança nasce, né, já é CPF. Tudo é CPF hoje. Então, é a identificação que ela vai dar. O número do CPF dela vai continuar o mesmo. Uhum. Bom, temos aqui o Nelson de Porto Alegre. Pretendo adquirir um imóvel para doação à minha filha como adiantamento de partilha. Quais os passos, os procedimentos mais importantes que eu devo seguir, doutora Solange? Olha, ele não adquiriu ainda, né? Então, assim, quando ele adquiriu o imóvel, se ele não sei se tem outros filhos ou não, o que ele pode? Ele adquire o imóvel e deixa, já a gente chama de adiantamento de legítima, né? E já deixa para a filha, vai pagar imposto e tal, e já deixa o nome dela. Há necessidade, sim, se depois ele vier a faltar, aí já demonstra que ela já recebeu. Não, mas nesse caso, como é que vai ficar? Ele compra o imóvel, põe no nome da filha. Vamos supor, passa muitos anos, ele tem mais um filho, por exemplo. Como é que esse filho vai dizer, não, mas eu também tenho direito àquele imóvel lá que meu pai doou em vida para minha irmã? E o que ele vai ter? Que a gente não pode dispor de tudo.
pode fazer o adiantamento de legítimo, então tem que ter bens, né? Isso vai ser um problema se ele não tiver mais nada. Porque às vezes as pessoas não pensam no futuro, isso bem colocado, vai ter um problema. E aí desconsidera porque não pode, ele está simplesmente adiantando a legítima da parte disponível dele, que é 50%. Vai ter que ser feita a avaliação, vai ter que ter um processo judicial e averiguar se... Porque o herdeiro, ele não pode ser deserdado de uma forma indireta, assim, né? Ele não pode dizer, vou fazer um testamento, eu vou deixar tudo para minha filha. Também não pode. Não pode. Só 50%. Sim, a parte disponível. Até, dependendo assim, coloca a parte disponível. Também não é Mas bem... tem que ter essas coisas para os advogados conseguirem. Por isso que às vezes tem que contratar um profissional, no caso da doutora Solange, que, por exemplo, outro profissional da área de família e sucessões, para dar essa orientação mais do detalhe, né? Porque a gente recebe a pergunta, né? Mas não tem todas as informações aqui disponíveis. Sim, isso é importante, né? às vezes. Como numa consulta, né? Bom, aqui é a pergunta da senhora Fátima. Assisto vocês todos os dias. Muito obrigado pela audiência, dona Fátima. Muito obrigada. Meu filho está se separando. Ele tem união estável e vai deixar tudo dentro de casa para ela, que também quer o carro. Eles não têm filhos. Como ele desfaz a união? Precisa de um advogado? Grande abraço. Um grande abraço para a senhora também, dona Fátima. Tem filhos? Não tem filhos, eles não têm filhos. A pergunta é importante porque ele pode fazer uma dissolução de sociedade extrajudicial no próprio tabelionato. Bom, lá eles assinam, estão tudo de acordo, pelo que a gente entende, vai deixar lá com os móveis, né, que seria o caso de partilhar o carro também, aí uma espontaneidade dele, se é ou não se acha a necessidade. E se não for, não tiver condições, porque aí tem um custeio todo, procurar o Poder Judiciário também através da Defensoria e tal, que aí é gratuito. Ou constituir um advogado. Mas estando de acordo, pode ser no cartório. Não estando de acordo... Aí vai litígio durante anos. Tem que ter advogado aí. Tem que ter. E aí, como a senhora falou agora, é anos... Isso. É anos na justiça. Não é fácil, né? A litigiosidade perante o Poder Judiciário não é fácil. Às vezes tem que chamar a atenção das pessoas que o tempo é ruim, não regulariza a situação, cada um vai viver a sua vida, né? Mas a pessoa de casa está nos assistindo, vou entrar no litígio, não quero entrar no acordo, não sei o quê, porque por causa de coisa pequena, às vezes a pessoa não quer entrar no acordo, coisa pequena. Vou para a justiça. Quanto tempo, em média, hoje no Brasil, um processo de separação leva? Assim, judicial. Com partilha de bens filhos, uns 7 anos. 7. De decisão primeiro grau. Para o segundo, mais uns 2. Então, estou botando aí, bom, não dá para 10 anos. É bastante tempo, né? Então, tentar uma conciliação é fundamental, tu imagina ficar 10 anos com essa briga. Às vezes a pessoa não consegue nem avançar com outros relacionamentos, pessoalmente. Às vezes, assim, eu vou colocar, a ideia que às vezes eu tenho, assim, que as pessoas não querem resolver o problema. Que aquilo é tóxico, que aquilo alimenta a pessoa. Mas tem que até buscar, né, uma ajuda. Por que não? Todas as pessoas podem buscar ajuda. Mas, assim, terminar um processo é importante porque acaba com um conflito. Bom, agora a pergunta, acho que estamos indo para a nossa última pergunta, de uma telespectadora anônima. Meu marido faleceu e o meu sogro abriu o inventário. Ele quer herança. Ele tem direito? Nós não tivemos filhos. Pois é. Quando deixa a esposa, tem os ascendentes, ou não tem descendentes, não tivemos filhos. Ascendente ele tem direito. Tem direito? E quantos por cento, no caso, fica para os pais e quantos por cento fica para a companheira? Aí depende se existiam bens particulares ou não. Se tiver bens particulares, ela terá direito a 25% e 50%. Porque aí ela tem direito à meação, certo? Não é herança. Ela pode ser esposa e herdeira. Que agora, né, não sei se a maioria sabe, o Código Civil está querendo tirar que a esposa seja herdeira. Sim, eu vi na rádio essa semana isso. Isso mesmo, né? Tá aí, parece que... Vai aprovar, será? Só acha? Acho que sim. Isso que está dizendo é o seguinte, que se for aprovado e for avançado isso, o esposo ou a esposa não vão ter direito... Não serão herdeiros. Não serão herdeiros. Sinteticamente, até para os nossos telespectadores, quem não é da área do direito, né? Não será mais herdeiro. Nem meiro. Não, sim, metade, assim, uma coisa é casamento, divórcio, separação e etc. Isso é uma coisa, isso é um instituto.
Aí alguém morre, aí é outro instituto, que aí nós vamos para a sucessão, e aí sim, é aí. Ela vai ser só meeira. Se o meu marido falece, eu tenho direito à metade dos bens, aquilo que adquirimos junto. Regime da comunhão parcial. Perfeito. Mas Aquilo hoje ela é herdeira também. Mas aquilo que foi adquirido antes. Antes do quê? Do casamento. Vamos supor, ele já tinha um apartamento antes de casar. Tá. Isso, ela seria herdeira ou seria meeira? Se comunica ou não, ela seria meeira. Bom, muito bem, acho que é um assunto que a gente pode explorar no próximo programa, que isso vai ter grandes impactos aí no... Sim. Mas a gente sempre gosta de debater depois que realmente fica decidido, né? Tá Até bom. fui num congresso, que né, a gente participou, que teve um evento da OAB e muito discutido isso. Bom, doutor Solange, muito obrigado pelos ótimos esclarecimentos e também agradecendo essa qualificada audiência. Muito obrigado, tchau, até o próximo programa.